TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está começando o programa Sempre com Você na nossa sexta-feira, aqui dia 22 de novembro. Hoje é dia de Santa Cecília, e a padroeira dos músicos, então hoje também é dia da música, então que Santa Cecília possa abençoar o nosso dia de hoje, o seu dia, de você que me acompanha aqui na nossa programação da TV Imaculada. Quero convidar você de casa a curtir as nossas redes sociais. Se você ainda não curtiu, a TV Imaculada está lá no Facebook, facebook.com/TV Imaculada Oficial. Também estamos lá no Instagram com @TV Imaculada, tá bom? Lá no Facebook você pode curtir e compartilhar com seus amigos. Lá no Instagram você pode seguir a nossa página. E como eu disse, hoje é dia de Santa Cecília, intercessora do nosso programa de hoje, aqui falando um pouquinho sobre a música. Hoje a nossa sexta-feira aqui tá muito bacana. E hoje eu vou falar sobre doação de sangue aqui no nosso programa. Dia 25 de setembro, dia 25 de novembro é o Dia Mundial aí do Doador Voluntário de Sangue. E eu vou receber com muito carinho aqui a Marli Vavas, ela que é coordenadora geral da rede Hemosul, e vai falar para nós sobre a importância da doação de sangue. Você de casa deve saber que doação de sangue é um fator primordial aí para salvar muitas vidas. Então, a doação de sangue é importante. Nós vamos falar sobre vários assuntos em relação à doação de sangue. Quero lembrar você de casa também que nós tivemos a pré-estreia do filme Duas Coroas aqui em Campo Grande ontem, mas você vai conferir a matéria na segunda-feira aqui no programa Sempre com Você. Tiveram participação de muitas pessoas lá naquele momento, né, da estreia do filme de Padre Kolbe. E lembrando a você de casa que a estreia oficial nos cinemas é dia 28 de novembro. Mas para que o filme chegue até a nossa cidade, é preciso também que você peça. Então você pode entrar lá no site filmeduascoroas.com.br e saber como é que você faz para pedir o filme aí na sua cidade, aqui na nossa cidade de Campo Grande. E hoje eu trago um pensamento para você de casa, para você que me acompanha todos os dias aqui na nossa programação. Programa Sempre com Você, de segunda a sexta-feira, a 1h45. É um programa aí com um pique diário, então todo dia é um desafio diferente. Digo para você de casa que não é fácil estar todo dia aqui, temos muitos desafios, temos que deixar muitas coisas para trás, muitos medos, muitas inseguranças, para assumir um programa como esse, Então, no dia de hoje, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido estar aqui hoje no programa, sempre com você, nesse tempo em que eu estou aqui. E são muitos desafios a serem aí vencidos, mas com a graça de Deus nós vamos vencer. E no pensamento de hoje que eu trago para você, diz assim: a pior forma de covardia é testar o poder na fraqueza dos outros. A pior forma de covardia é testar o poder na fraqueza dos outros. Então, que na nossa vida nós sejamos corajosos para perceber onde falhamos também. O corajoso não é aquele que vai lá e faz o que ninguém consegue fazer. O corajoso é aquele que vai lá e faz, e se errar, ele admite o seu erro. Então, que você seja corajoso. No decorrer da nossa vida, nós passamos por vários momentos em que queremos desistir ou que queremos deixar de lado os nossos objetivos, os nossos sonhos. Mas a frase diz assim: a pior forma de covardia é testar o poder na fraqueza dos outros. Então, que diante da fraqueza dos outros, diante da nossa história, da história do outro, diante de cada um de nós temos as nossas fraquezas, mas que saibamos respeitar o espaço do outro, saibamos respeitar as limitações do outro. Às vezes, nós observamos que somos cobrados por coisas que nós, às vezes, não temos,
Às vezes é uma proatividade que não temos, às vezes é um sorriso que não conseguimos dar aquele dia, uma animação que muitas vezes não cabe a nós. Então é importante que observamos aonde cabe o outro, né, no contexto da nossa vida. Cada um de nós somos diferentes, tanto em personalidade, quanto no jeito de ser, no jeito de agir. Então que saibamos respeitar essas diferenças e não usar aquilo como meio para diminuir o outro, para usar e apontar a sua fraqueza. Cada um sabe aonde o calo dói aí, mas que você possa ter a certeza de que as pessoas que estão do seu lado têm que ser pessoas que vêm para somar com você. Se essas pessoas não estão sendo isso, é melhor você rever os seus conceitos, tá bom? O pensamento de hoje vem trazer essa pequena frase aí, espero que tenha servido para o seu dia. E antes de começar a minha entrevista, eu tenho uma dica aqui que todos os dias eu trago uma dica toda especial aí para você e vamos acompanhar a nossa dica do dia. Para reutilizar as sobras de sabonete, coloque-as numa garrafa e acrescente um pouco de água quente e glicerina. Pronto, agora você terá sabonete líquido. Essa foi a nossa dica de hoje. Todo mundo em casa tem aquele pedacinho de sabonete que está sobrando ali. É bom você fazer aí a reciclagem, né? Através dessa dica que nós deixamos de como reutilizar o sabonete, fazer sabonete líquido, tá bom? Então, na sua casa que não haja desperdício, que você pode usar um novo meio aí para fazer com que as coisas possam ter uma outra utilidade, assim como o sabonete, como você viu na nossa dica. E hoje nós estamos falando sobre doação de sangue. Eu estou aqui com a Marli Vavas, que é coordenadora geral da rede Hemosul, que vai conversar conosco. Seja muito bem-vinda, Marli. Obrigada, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso em receber você aqui. Marli, antes de começarmos a falar sobre o nosso assunto, né, que é a doação de sangue, gostaria que você se apresentasse ao pessoal de casa, como que é o trabalho que você desenvolve lá na rede Hemosul hoje, aqui em Campo Grande. Bom, eu sou Marli Vavas e eu sou bioquímica de formação. Lá na rede Hemosul nós temos 12 unidades no estado todo e o estado, a produção a coleta e a produção dos hemocomponentes é 100% público. Então, para todos os hospitais do estado, é o Hemosul que fornece os hemocomponentes. É um trabalho muito dinâmico, porque a gente tem que planejar, controlar e ficar sempre apto a atender a demanda do paciente, porque nós é que fornecemos esses hemocomponentes para todos os hospitais do estado. Então, é um trabalho que assim, é muito gratificante e a gente se sente assim, muito honrado de poder estar nessa função hoje lá. Muito bem, muito bom saber um pouquinho mais sobre a sua profissão, sobre você. E eu trouxe um vídeo aqui para nós que fala um pouquinho sobre a doação de sangue. Quero convidar você e ao pessoal de casa a acompanhar esse VT tão bacana que fala sobre a doação de sangue. O que acontece quando você doa sangue? A transfusão de sangue começou a ser estudada no século XVII, mas só foi possível utilizá-la amplamente durante a Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, foram feitos diversos avanços no método de armazenamento e utilização do nosso sangue. O dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Segundo recomendação da ONU, para manter os estoques de sangue regulares no país, o ideal é que de 3 a 5% da população seja doadora. Porém, no Brasil, apenas 1,9% da população doa sangue anualmente, conforme dados do Ministério da Saúde. Quando você decide doar sangue, está decidindo salvar vidas. E, para que você possa ser um doador, existem alguns critérios básicos a serem considerados, como estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita até os 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação e levar documento original com foto. Para coletar apenas sangues que poderão ser realmente utilizados é feita uma triagem. Nela são feitas diversas perguntas sobre sua saúde. Não tenha medo nem vergonha de responder com sinceridade. Nada do que for dito poderá sair daquela sala.
Além disso, após a coleta, o sangue é verificado. Caso você tenha mentido ou omitido alguma informação, isso será detectado e você terá desperdiçado o tempo dos profissionais e materiais que poderiam ter sido aproveitados em outra doação. Uma dúvida muito comum é não saber o seu tipo sanguíneo, mas isso será resolvido assim que você receber a sua carteirinha de doador. Algumas pessoas não podem doar sangue, entre elas, portadores do vírus HIV, pessoas que tiveram doenças de Chagas, malária, hepatites B ou C, transplantados, usuários de drogas ilícitas injetáveis e alguns problemas mais específicos. Caso tenha dúvidas, ligue em qualquer hemocentro que os profissionais irão te orientar corretamente. Outras pessoas vão precisar esperar algum tempo para poder doar. Afinal, existem alguns impedimentos temporários que variam de 48 horas a 5 anos, como gravidez. Em caso de parto normal, esperar 90 dias. Em caso de cesárea, 180 dias. Estar no período de amamentação. Se o parto tiver ocorrido há mais de um ano e a criança ainda estiver sendo amamentada, não há restrição. Pessoas que doaram sangue. Homens podem doar a cada 60 dias e mulheres a cada 90 dias. E pessoas que tenham se exposto a riscos de contrair doenças sexualmente transmissíveis. Elas devem fazer todos os testes necessários e após um ano refazê-los. Se tudo der negativo, já pode voltar a doar. Após essa triagem, você será direcionado para a sala de coleta de sangue. E pronto! Agora é só relaxar e seguir as orientações dos enfermeiros. Serão coletados, em média, 400 ml de sangue. Uma quantia pequena, cerca de 10% do volume de sangue do seu corpo. Após a coleta, é importante ficar em repouso por alguns minutos. Enquanto isso, você receberá um lanche, um suco e água. É importante que você consuma tudo para que seu corpo recupere de forma saudável o sangue doado. Se ainda assim você sentir algum mal-estar, peça ajuda para os profissionais que coletaram seu sangue, mas isso raramente acontece. Se você foi dirigindo até o local, aguarde 1 hora para sair caso seu trajeto seja curto. Se for longo, aguarde 2 horas. É muito importante que você tome bastante líquido nas primeiras 24 horas após a doação, principalmente durante as primeiras 4 horas, mas não vale consumir bebidas alcoólicas. Elas devem ser evitadas durante 24 horas. Evite exercícios moderados e pesados nas primeiras 12 horas, como andar de bicicleta, carregar peso, fazer ginásticas, faxinas domésticas, lavar roupas à mão, entre outros. E evite fumar por 2 horas após a doação. Quem doa sangue tem o direito, por lei, a 1 dia de folga no trabalho a cada 12 meses trabalhados, desde que a doação seja devidamente comprovada. Alguns profissionais não poderão trabalhar após doar sangue, sendo necessário esperar 1 dia. São eles: desportistas, operadores de máquinas, condutores de veículos coletivos rodoviários e ferroviários, mergulhadores, pilotos, paraquedistas, bombeiros e profissionais que atuam em andaimes. Agora que você sabe que doar sangue é algo muito tranquilo e extremamente importante, não tem desculpas para não doar. Doe sangue e salve vidas. Esse vídeo falou um pouquinho sobre a doação de sangue. É muito importante esclarecer algumas dúvidas, né? Eu queria saber da região aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, as pessoas têm o costume de doação de sangue ou ainda é muito baixo, Marli? Nós temos sim, nós temos mais de 280 mil doadores cadastrados. Então, se você for fazer aquele cálculo que eles falam que de 3 a 5% da população tem que ser doador para manter os estoques em dia, nós estamos abaixo. Mas se for relacionado em relação ao Brasil, nós temos um bom número de doadores aqui em Campo Grande. Muito bem. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa entrevista. Logo mais nós voltamos falando sobre esse assunto. E agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar o nosso IBT, a dica de como viver melhor. Perdoe. Se você está guardando dentro de você algum ressentimento, raiva ou arrependimento por alguém ou alguma coisa, é tempo de perdoar os outros e a você mesmo. A única pessoa que você machuca quando você não perdoa é você mesmo. Você conferiu a nossa dica de como viver melhor
E como viver melhor aqui no nosso programa está falando hoje também sobre a doação de sangue, que é muito importante, que salva muitas vidas. E começando o nosso bate-papo de hoje, Marli, gostaria de perguntar para você, com uma doação de sangue, quantas pessoas nós podemos salvar? Olha, pode ser 4 pessoas, por quê? Aquela doação que você faz, ali no vídeo falou 400 ml, nós aqui colhemos 450 ml. Depois que a coleta, que é numa bolsa única, vai para o fracionamento, que é você vai separar as porções do sangue. Você vai dividir ela em hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas e o plasma. Do plasma ainda pode se fazer um outro componente que é o crioprecipitado ou depois os fatores de coagulação se for para a indústria, faz os fatores de coagulação. Então, de uma bolsa dessa pode ir para 4 pessoas. Entendi. Esses 400 ml que são tirados de sangue, né, enche uma bolsinha daquela ali, né? Sim. Quando você vai doar, a pessoa pode prestar atenção que junto com aquela bolsa tem mais 4 bolsinhas. E mais uma menorzinha onde vai o primeiro jato que sai, a primeira porção do sangue, vai para uma bolsinha pequena, que é dali que a gente pega para mandar para os laboratórios para fazer os exames. Para fazer a tipagem, né? Além da tipagem, a gente faz uma pesquisa de hemoglobinas que não são normais. Aí são detectados problemas de hemoglobinopatias, né? E também uma pesquisa de anticorpo. E o resto, em mais 2 laboratórios, para a sorologia, né, que pesquisa a doença de Chagas, o HIV, as hepatites B e C, sífilis. E depois vai para um outro laboratório ainda, que chama NAT, que é a pesquisa de ácidos nucleicos, que a gente vai pesquisar o vírus mesmo. É um PCR, né? E ele diminuiu muito a detecção dos vírus se a pessoa estiver contaminada. Então, quando você vai pesquisar anticorpo, tem um tempo grande, que pode ser de 30 a 40 dias, dependendo da patologia, mas no NAT, que a gente pesquisa HIV, hepatite C e B, menos de 10 dias, até 10 dias para frente. Entendi. Quando a gente vai fazer a doação de sangue, a gente preenche um formulário, né? E esse sangue que vai para análise, a gente tem um contato com ele depois para saber o resultado, se deu alguma alteração ou não? Sim. Se tiver tudo normal, depois de 35 dias você pode buscar o resultado. Se tiver qualquer um fator reagente, o doador é avisado para ele colher uma nova amostra. Porque pela portaria que a gente segue, pela legislação, se der qualquer que não seja negativo, que o resultado tem que ser negativo, né? Se ele der qualquer reagente ou inconclusivo, a gente tem que repetir em duplicata naquela mesma amostra. Se continuar inconclusivo ou reagente, a gente solicita que o doador vá lá e colha mais uma porção de sangue para a gente verificar se realmente aquele exame é reagente mesmo. Por quê? Tem algumas outras doenças que podem interferir no resultado do exame. Então, se você teve uma gripe, você esqueceu na hora de passar na triagem, esqueceu de falar, ou qualquer uma doença autoimune, né? Que você às vezes nem sabe que você tem, né? Passa por ali. Então, a gente faz essa pesquisa de novo. Se continuar reagente, a gente encaminha o doador para um centro de saúde, porque nós, lá da Rede Hemosul, os nossos exames não têm fins de diagnóstico. A gente só vê para ver se ele pode ser apto ou inapto para ser transfundido. Para fazer o diagnóstico, a gente encaminha para a rede dos hospitais públicos, né? Para fazer o diagnóstico, para confirmar se realmente ela tem uma doença ou foi um fator que interferiu ali naquele exame. Antes, então, do sangue do doador ser utilizado, ele precisa ter esse positivo, então, né, nesse teste ou não? Não, negativo. Negativo. Ele tem que dar todo negativo, aí a bolsa é liberada para ser transfundida. Entendi. Se tiver um reagente ali, aí que a gente chama o doador para certificar daquele resultado. Se for negativo, ele é liberado para doação. Se der reagente, a gente fica esperando até ele fazer um diagnóstico para a gente colocar no sistema se ele está apto ou não para doar. Não, entendi. Marli, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto. Agora eu vou para o intervalo. Nós voltamos daqui a pouquinho com o programa Sempre com Você e você já sabe, não saia daí.
estamos de volta com o programa Sempre com Você aqui pela TV Imaculada. Preciso dar um recadinho para você aí de casa. Nós estamos em plena campanha extra Gratidão aí. E o vencimento é agora no mês de novembro, dia 25. Então você tem até segunda-feira para fazer a sua doação aí, a sua doação extra, o seu algo a mais. Neste mês nós estamos falando muito sobre a gratidão, porque é esse o sentimento que nós temos para você que é muito fiel dessa obra de evangelização. Se estamos aqui é graças à sua fidelidade, é graças à sua companhia aí conosco, a sua parceria. Então, nosso muito obrigado aqui. E lembrando a você de casa que a segunda fase da campanha extra Gratidão vence agora no dia 25 de novembro. E lembrando também que a terceira fase é lá no dia 20 de dezembro. Então, você tem essas duas datas aí onde você pode contribuir conosco. Campanha extra Gratidão, a natureza nos ensina. E agora nós estamos falando sobre doação de sangue. Eu estou aqui com a Marli Vavas, ela que é coordenadora da rede Hemosul. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Gostaria de saber uma questão aqui, Marli. Existe uma quantidade X de sangue a serem doados para manter o estoque de hospitais? Existe, depende da demanda também. Tem em algumas ocasiões, por exemplo, época de dengue, em que é prescrito plaquetas para esses pacientes. Então, a gente precisa de um número maior de doadores. Mas, em média, ali no Hemosul Central, que é ali na Fernando Corrêa da Costa, a gente precisa de 150 doadores por dia para manter atender os hospitais aqui de Campo Grande e na região de Campo Grande também. 150. Nós temos outras unidades que fazem coleta também no estado. Lá em Dourados, nós temos o Hemosul de Dourados, o Hemosul de Três Lagoas, o Hemosul de Ponta Porã, de Paranaíba. E a nossa unidade daqui do Hospital Regional também. E temos a Santa Casa, que está temporariamente fechada, mas a gente só está esperando um outro local que a Santa Casa vai disponibilizar para nós voltarmos a coletar lá e na Santa Casa também. Entendi. Bom, e quem pode doar, Marli? Quais são os critérios estabelecidos para um futuro doador de sangue? Olha, eu sempre falo que a primeira coisa tem que ter boa vontade, né? Pensar no próximo, naquela... Segundo, estar com boa saúde. Por quê? O doador vai fazer a doação e o receptor, que é o paciente que está lá no hospital, que está precisando daquele sangue, ele tem que ser um sangue seguro. Então, ele tem que estar com uma saúde muito boa, ele passa por uma triagem, mas também ele tem que ser honesto na triagem, ele tem que falar tudo para o médico. Porque se ele for inapto naquele dia, o médico, o triador, vai explicar quais as condições para ele voltar posteriormente a vir doar. Qualquer idade, então, pode ser doador ou tem que ser maior de 18 anos? De 16 a 18 anos ele pode doar, só que ele tem que ter a autorização dos pais. Aí, de 18 a 60 anos, se for a primeira doação, legal, só levar o documento com foto. Quem tiver se já fez doação, pode doar até 69 anos, até um dia antes de completar 70 anos. Mas se for a primeira doação, é até 60. Entendi. E por que tem essa pequena diferença desses 9 anos? Aí? Esses 9 anos, porque a legislação era diferente. Era 60, depois ela foi para 65, agora veio para 69. Então, o que faz? Porque às vezes uma pessoa que já mais de 60 anos, ela está numa outra fase de vida, a recuperação celular é um pouco mais lenta. Então, se ele já era doador, ele já está habituado com aquela rotina de coletar o sangue, né? E talvez, por isso, para ele não sofrer outras consequências maiores, então a legislação proíbe que ele faça a doação. Entendi, muito bem. E como funciona a doação de sangue, né, para quem nunca doou? E qual o procedimento, né? Muitas vezes acredito que a pessoa tem até medo de doar, né? Normalmente o que afasta também o doador é o medo da agulha, né? É o medo da agulha, é verdade. Mas eu posso afirmar, eu sou doadora, não dói, assim, você fica num momento muito relaxado lá e você está falando, estou fazendo bem para uma pessoa, né? Então, primeiro tem que levar um documento com foto, né? Sim. Estar com boa saúde. Tem alguns critérios básicos que se tomou vacina, depende da vacina. Nós temos o site do Hemosul ou no Facebook, estão todos os critérios básicos para ele consultar lá.
Então, vacina, por exemplo, se for da gripe, são só 48 horas. Depende do tipo de vírus que é feito a vacina, se é atenuado, se é morto. Então, isso que vai determinar o tempo que ele vai levar pós-vacina. Então, é bom consultar, entrar no site do Hemosul e ele vai ter todas as dicas lá de como... Quando ele chega lá, ele faz o cadastro, quem é o primeiro doador. Isso que eu ia perguntar para você, a triagem nesse ponto é muito importante. Muito importante. Que a pessoa seja clara também na hora de dizer, olha, tomei uma vacina faz 3 dias. Isso, ele tem que ser, exatamente. O médico, o triador, ele faz todas as questões ali. Ele tem que responder e o triador vai ser um amigo dele, porque ele vai orientar e, como eu falei, tem que ser honesto, tem que falar toda a verdade, porque quem está precisando do sangue está debilitado. Então, quando for passar, ele vai fazer um bom ato, né? Doando ou não. Porque a intenção também é muito válida, né? Verdade. Marli, então, você comentou um pouquinho sobre a quantidade que é retirada, são 450 ml, mas existem casos em que são retirados menos ou ser retirado mais? Tem alguns casos assim? Os nossos equipamentos eles estão todos programados para coletar 450 ml. Mas em algumas questões lá de exceção, pode ser coletado. Por exemplo, se a gente não consegue achar um doador compatível para um paciente que precisa, pode ser. E existe uma outra forma de coleta também que chama puraférese. Que nessa coleta puraférese, a gente coleta não coleta o sangue total, como é na outra doação normal. Coleta só as células que você quer. Por exemplo, se você quer só coletar hemácia, você coleta até 2 bolsinhas de hemácia. E o resto fica no organismo do doador. Então, não vai ter aquele comprometimento como você tira os 450 ml. Então, esse volume varia dependendo do método da coleta. Eu queria perguntar para você, Marli, em relação aos tipos sanguíneos, quais são os tipos mais procurados aí, os tipos que estão em falta, que as pessoas muitas vezes aí às vezes tem um tipo que é mais doado, outro que é menos, né? Na população, a maioria tem sangue O positivo ou A positivo. São os que têm o maior número, a maior porcentagem são dessas tipagens. Depois vem os outros tipos e o AB negativo é o que menos tem. Mas o que menos tem é o que menos uso e ao contrário também. As tipagens que mais tem são as que mais usam, porque a maioria dos pacientes são dessas tipagens, né? Agora, normalmente a gente tem mais falta de O positivo ou negativo porque o O, teoricamente, ele é doador universal, que ele é falado. Então, todos os outros tipos, se for o mesmo RH, ele pode receber o O. E numa extrema urgência, quando você não consegue fazer a prova de compatibilidade, então você passa o O negativo, porque na teoria ele não vai dar reação. Então o médico, no momento, ele vai estudar qual é o custo-benefício de passar. Então, enquanto ele está lá passando para salvar o paciente, a gente está fazendo as provas transfusionais para ver se realmente ele é compatível ou até achar um sangue adequado para ele. Por isso que essas tipagens fazem falta. Porque nesses acidentes graves, que há uma perda de sangue muito grande, às vezes o paciente chega lá, não dá tempo de fazer essa prova de compatibilidade. Então, ele passa o sangue O negativo para manter a vida até... Porque acredito que isso leva um tempo, né? E o paciente que está ali precisando de sangue precisa para ontem, né? E a tipagem negativa você demora mais tempo ainda para fazer, porque você tem que ter uma confirmação daquele resultado. Porque se ele não reagiu, você coloca, tem várias técnicas que você tem que fazer para realmente confirmar se ele é negativo ou não. Então, demora mais tempo e o paciente, num acidente, ele não pode ficar esperando, pode esperar, né? É verdade. Muito bem, Marli. Quanto tempo, então, pode durar esse processo da coleta de sangue? Lá no Hemosul ele chega, ele vai para o cadastro. Depois do cadastro, ele vai para a triagem hematológica para ver se ele não está anêmico, né? Confirma o peso e tal. Vai para a triagem clínica, aí o médico faz aquelas perguntas. Antes ele respondeu uma parte do questionário que ele que responde. Se já teve alguma doença, se viajou, se tem animal em casa,
aquelas perguntas mais básicas. Depois passa para a triagem do médico e depois vai para a coleta. Então, o que vai determinar esse tempo também é o número de doadores que estão ali no momento no Hemosul. Porque se tiver tranquilo, em 40 minutos ele faz todo esse processo. Agora, se a gente tiver bastante doadores, aí já vai demorar mais. E em alguns momentos ele fica até 2 horas lá esperando, porque tem dias que, graças a Deus, tá cheio e a gente demora mais. Então, eu acho assim, quem vai para doar, ele tem que ir lá já pronto para falar assim, ó, estou vindo fazer um ato muito bom, muito bonito e estou aqui tranquilo e aguardar, porque às vezes a gente não consegue atender no tempo que era o que a gente gostaria. Mas a gente pede paciência. É verdade. E depois dessa coleta ainda tem um tempo de espera que é preciso, né? A pessoa que depois que doa sangue é preciso ficar num espaço lá onde recebe um lanche. Isso, né? Normalmente ele fica um pouco na cadeira onde ele doou até, né? Porque aquela... E uma coisa que eu gostaria de falar também, antes de doar, ele é bom tomar água, ele tem que estar bem hidratado. Porque como ele retira 450 ml do sangue, né? É um líquido que está no organismo, então você vai ficar mais desidratado ainda. Então, é bom tomar água também. Depois que você doa, você fica um pouquinho na cadeira, se tiver tudo bem, a pessoa que está te atendendo vai liberar. Aí vai para a sala do lanche, hidrata também, né? Tem um suquinho lá, toma água se quiser. E normalmente já está tudo certo, né? O número de intercorrências é pequeno, normalmente é porque a pessoa não se hidratou. E não soube respeitar o tempo certo, exatamente. Né? Muitas vezes a pessoa já terminou de doar, já tem que ir embora. Não é assim, tem que respeitar o tempo do corpo. Exatamente, também, né? O organismo ele demanda um tempinho para recuperar. Mas eu queria saber de você se esse sangue que é retirado do nosso corpo, esses 450 ml, ele é reposto novamente pelo nosso corpo? Como que é feito esse processo? Ele é reposto quase que imediatamente, assim, porque o organismo fala assim, ó, faltou, vou ter que colocar mais. Porque dentro da medula, que é dentro dos nossos ossos, a gente tem as células precursoras, que elas estão lá quase prontas, né? Então, quando você retira, elas amadurecem mais rápido para ir para a corrente, para suprir aquela falta que fez, né? Entendi. E quem fez uma doação, há quanto tempo pode fazer uma outra doação? Qual o intervalo dessas doações? A doação é assim, os homens podem doar a cada 3 meses, mas no máximo 4 vezes ao ano, tá? E as mulheres podem doar a cada 3 meses, desculpa. A mulher pode doar 3 vezes ao ano, o intervalo pode ser de 90 dias. O homem pode doar 4 vezes ao ano e o intervalo mínimo pode ser de 60 dias. O ideal é que seja 90 dias mesmo. Entendi. Por que a mulher tem essa diferença? Tem a ver com a questão do ciclo menstrual ou nada a ver? Além do ciclo menstrual, a mulher tem menos hemoglobina que o homem. Tá? Então, os índices dela são menores que do homem. O organismo dela é preparado assim. Então, por isso que tem esse intervalo maior e, além de tudo, dela ter a hemoglobina mais baixa, o nível de hemoglobina mais baixa, tem a perda menstrual também, então interfere. Nesse ponto, né? Por isso que o ideal é que ela doe 3 vezes ao ano. Entendi, Marli. E a questão, então, existe um limite aí para essas doações? Você comentou que são 4 vezes, mas se a pessoa quiser fazer mais, não pode. Ela está infringindo o limite ali. Não, até o sistema ele barra, ele não deixa passar. Entendi. E a questão da doação de sangue é um método seguro? É seguro porque tudo que é utilizado para o momento da coleta é descartável. Não tem nada ali que seja reutilizado, então não tem problema nenhum de contaminação, nada. Tudo de confiança. Muita confiança. E na questão das mães que estão amamentando, elas podem fazer essa doação de sangue? Não sei se as gestantes também podem, acredito que é arriscado, né? Não, a gestante não pode doar. E as mães, aquelas mulheres que estão amamentando, se for até 1 ano, o bebê tiver 1 ano, aí depois de 1 ano ela pode doar. Mas até 1 ano, não. Porque ela precisa desse sangue para além ajudar, de tudo, a água, né, do organismo, porque o sangue, o leite, tudo depende da água que a gente ingere e que o organismo está lá, né? Então,
E os nutrientes também, né? Porque no leite ela precisa de muitos nutrientes para a formação do leite, né? Então ela vai fazer falta, se ela ainda doar sangue, vai fazer falta para o leite daí. Mesmo que ela tenha já esse costume da doação, é importante respeitar esse período, Tem que respeitar esse período, sim. Muito bem. E existem restrições? Quem não pode doar sangue? São as doenças, principalmente as doenças que são transmitidas pelo sangue. Então, se ela tiver qualquer dessas doenças, de hepatites, HIV, chagas, né, sífilis, elas não podem doar. Mas existem outras doenças também, malária, ou doenças que ela usa medicamento. Então, tem vários medicamentos que inapta essa pessoa para doar sangue. Então, ela teria que ficar alguns dias sem tomar, mas isso vai interferir na saúde dela. Então, não é aconselhável que ela faça essa doação. Mas é bom, se faz uso de medicamento, passar pela Hemosul, que passa pela triagem, que o médico triador vai avaliar se aquele medicamento que ela toma vai interferir na doação, ou outros eles podem, por exemplo, algum medicamento para a pressão. Alguns não interferem, ele pode tomar aí, outros ele tem que ficar um dia sem tomar. Então, o que a gente sugere? Que ele vai de manhã fazer a doação antes de tomar o medicamento do dia. E depois que faz a doação, toma o medicamento. Então, por isso que é bom ele ir passar no Hemosul e passar pela triagem para ver. Gostaria que você falasse, então, Marli, qual que é a diferença do doador de sangue e do doador de medula óssea? O sangue é aquele que vai lá, faz todo esse processo que a gente falou até agora, e faz a doação do sangue na bolsinha. O doador de medula, não, ele vai lá, ele doa um frasquinho só de 4 ml, mas ele faz um cadastro. Então, esse cadastro que ele faz no Hemosul, o Hemosul coloca no Redome, que é nacional. E lá, essa porção de sangue que ele doou vai para o laboratório e lá faz a primeira testagem, que é uma partezinha só, para ver, deixa os dados dele, insere esses dados no Banco Nacional. E o Banco Nacional, que é o Redome, coloca no Banco Mundial. Então, o mundo inteiro sabe quem está apto a doar medula. Quando ele encontra um paciente que precisa, e ele contrasta com aquela primeira fase que ele já fez, que está lá no banco de dados, ele pergunta se ele está a fim de doar. Porque aí ele vai colher mais sangue, porque ele precisa fazer mais exames para ver qual é a compatibilidade dele. Que essa primeira parte que ele doa lá, que é só 4 ml, é para fazer só a primeira fase do teste, para ver a compatibilidade. Depois sim ele caminha com as outras fases. Então quem vai para doar medula, ele só faz um cadastro, né? Ele fica cadastrado. Quando é para doar, ele precisa tirar. Ele fica nesse banco de espera, coleta mais sangue, se for, ver se é compatível. E daí sim, se for tudo compatível, aí sim ele vai doar. Marli, gostaria que você falasse para nós quais são as ações que a Rede Hemosul está fazendo para esse final de ano, né? Não só aqui em Campo Grande, mas em outras cidades aqui do estado. Então, agora dia 25, segunda-feira, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Então, um dia que foi feito para homenagear as pessoas que vão lá e doar. Então, no Hemosul, a gente está lá, pronto para recebê-los, com um pouquinho mais de carinho nesse dia, né? E para recebê-los lá, e a gente está sempre às ordens para receber todo mundo. Em dezembro, a gente faz também campanhas fora de Campo Grande. Vai uma equipe nossa daqui nas cidades que a gente não tem as nossas unidades, ou que nós temos, mas que não faz coleta. Por exemplo, Corumbá, nós temos uma unidade lá, nós distribuímos todos os hemocomponentes, nós mandamos aqui para lá, a gente atende os hospitais da região, mas não coleta sangue lá. Então, em dezembro, a gente vai para lá para fazer a coleta. Então, Corumbá já está esperando a gente no início de dezembro para fazer essa coleta. Também teremos uma outra campanha em Rio Verde, no mês de dezembro. E no Hemosul ou nas nossas unidades, grupos vão lá para fazer doação. Ou é de futebol, os torcedores de algum time, universidades, igrejas, a população em geral que junta um bairro e vai, sabe? Então, dentro das nossas unidades, a gente tem campanhas diárias lá. E fora das nossas unidades, a gente tem essas temporárias.
Muito bem, Marli, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito bom, né, falar sobre a doação de sangue. Lembrando você de casa que é muito importante que você vá aí até um lugar mais próximo, lá no Hemosul também, que fica na onde? Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, né? 1304. Na Avenida Fernando Corrêa da Costa, que você possa aí ter o seu momento para você fazer essa doação que é tão importante. Muito obrigada, Marli, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós que agradecemos, e o Hemosul precisa muito, que nós falamos que nós somos só um elo entre o doador e o receptor. Então a gente procura fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas se o doador não foi lá, a gente não pode atender a paciente lá na ponta. É verdade. Muito obrigada, Marli, pela sua participação. Agora quero convidar você aí de casa a acompanhar a nossa frase dos santos aqui do programa Sempre com Você. Essa foi a frase de São Francisco de Assis, que São Francisco possa interceder pelo seu dia, pela sua tarde. Eu vou ficando por aqui e volto na segunda-feira com mais um programa Sempre com Você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Até amanhã. Segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora.